Boa noite para todos que estão ouvindo essa transmissão da Igreja Invisível e no 11 do 11. A gente está transmitindo um pouquinho mais tarde por causa do horário de verão. Eu acredito que muitas pessoas vejam o 11:11 como portais apocalípticos, talvez por causa que exista uma referência bíblica relacionada ao apocalipse, né? E eu acho que não deixam de ser portais apocalípticos, porque são portais de grande transformação. Quando a gente fala em portais, pode parecer para muita gente, nossa, mas será que não está abrindo um portal energético através do qual eu vou passar? É que, na verdade, descargas energéticas de grande porte ou com uma qualidade diferenciada de energia, eles não podem ficar abertos o tempo todo. Porque, na verdade, a humanidade ela não está preparada para evoluir rapidamente. Iria acontecer um grande caos se, de repente, todas as pessoas, por exemplo, que tenham uma baixa referência espiritual, espíritos um pouco mais... Ai, como poderia dizer? Espíritos um pouco mais temerosos em relação à consciência, até por causa do que eles vêm praticando. Pode, poderia ser um grande caos. Então, eu acho que os portais se abrem, as pessoas que precisam receber esse fluxo, essa consciência, elas recebem. Os portais apocalípticos, né? Na Bíblia, eles fazem referência à morte, né? É aquela morte, mas sem o renascimento, né? Seria mais um julgamento, a separação do joio e do trigo, né? Obviamente que existem na sociedade pessoas diferentes, né? Em suas concepções existenciais. E também, talvez, no grau de evolução, se são espíritos mais antigos, se são espíritos mais novos, né? Mas quando você olha assim de relance para a humanidade, você pode sacar assim que não se trata necessariamente de uma sociedade evoluída. Então, evidentemente, existem uns espíritos perdidos por aí que devem ser espíritos muito evoluídos, que devem sofrer sérios problemas relacionados a tédio, relacionados àquela saudade, saudade de, sabe, saudade de uma tribo, pessoas que você não reconhece que elas estejam aqui com você, ou então são pessoas que às vezes você, sabe, passa tanto tempo vendo aquelas carrancas na rua, porque as pessoas, muitas pessoas, elas se fecham com as carrancas, e eu acredito que elas usem essas carrancas para expulsar o outro mesmo, né? Porque quando você quer agradar o outro, você não bota uma carranca, nem que seja uma carinha meio falsa, você faz o que a criança faz, que é ser simpática. Simpática para poder obter o que quer. Bem, claro, né? Então, se uma pessoa ela anda com aquele carrancão, provavelmente ela está se fechando e dizendo para você, escuta, não é, né? E você deveria ouvir isso, porque não ouvir que o outro diz isso já remete imediatamente que você se sente superior a ele e que você não está interessada se ele quer ou não ouvir, porque você sabe o que é melhor para ele, que já é uma relação paternalista, dentro da espiritualidade também é problemática, né? Uh, a humanidade, de certa forma, é dividida em três grupos. Um grupo de pessoas que estão despertas, né? Um outro grupo de pessoas que estão desejosas de despertar e estão interessados em despertar, né? E um terceiro grupo de pessoas que não, que escolheram não se lembrar. E eu acho que quem está assistindo agora, né, escolheu se lembrar. É do grupo que escolheu se lembrar, mas será que são melhores do que os que escolheram não se lembrar? Então eu acho que, bom, eles escolheram não se lembrar.
talvez tenham feito uma sábia escolha, né? Mas nós que escolhemos nos lembrar, né? E precisamos nos lembrar, porque nós temos saudade do divino, uma saudade dolorida muitas vezes, porque nós queremos estar junto àqueles que conseguem enxergar o mundo como nós enxergamos, porque isso é revitalizante e nós precisamos, como as plantinhas, nos revitalizar da luz das pessoas iluminadas, né? E é muito bom quando um grupo consegue se encontrar, um grupo de espíritos afins, porque senão a vida na Terra ela fica muito dolorosa e às vezes quando a gente está em sofrimento comete muitos erros também, apesar do aprendizado. Existem alguns exercícios que a gente vai fazer hoje, que são exercícios de passagem e que são exercícios que podem ser feitos no dia a dia, mas se eles ficarem muito intensos, então depois seria melhor você graduar de maneira que ter carinho pela sua própria evolução. Nunca pensar, nossa, eu tô super iluminado hoje, agora eu vou iluminar todo mundo. Não, pode pensar isso se você quiser. Eu acho que as pessoas devem pensar, inclusive que elas pensam mesmo, né? Mas sabe, ser o seu próprio guru. Porque quando a gente não tem um guru que fala, não, que é aquela pessoa essencial que vai virar pra você e vai falar assim, escuta, quem você pensa que é? Né? É tão bom ouvir isso, não? Quem você pensa que é, né? Porque senão você vai pensar que você é quem? Você vai pensar que você é o grande iluminado. Qual é o problema de pensar que você é o grande iluminado? É que você vai excluir do seu acesso de conhecimento outras pessoas que também são tão iluminadas ou até mais iluminadas que você, que poderiam te ajudar nesse caminho, né? Então, bom, eu acho que o legal pro 11 do 11 é que provavelmente os portais 11 e 11, eles vão ficar abertos só um minuto do 11 e 11 até o 11 e 1 segundos. Deve estar abertos o dia todo, até um pouco mais tarde, né? E o básico, clean, né? O básico sempre é o mais legal, por exemplo. Para quem não tem alergia, acender um incenso, né? Acender uma vela para não botar fogo na casa. Acende uma vela. Respirar. Nossa, você sabe que fazer isso já é tudo, né? Então você senta, você respira um minutinho, sabe? Existem muitas pessoas, todos não, mas existem muitos problemas, né? Pairando a consciência da humanidade, de cada ser humano, cada indivíduo, ele tem uma gama de coisas nas quais ele acha que é essencial ele estar ligado o tempo todo, porque se ele esquecer daquilo, pode ser que ele acabe se sentindo irresponsável, né? E as pessoas que querem despertar, elas têm essa relação com a responsabilidade, né? Você não quer esquecer, você quer estar atento e tal. Mas para você poder relaxar, não estou nem falando em meditação, nem nirvana, muito menos. Mas para você poder relaxar um pouco e pegar um pouquinho da essência desse portal, da vibração desse dia, você vai ter que suavizar um pouco essa questão, essa sua relação com os problemas do seu dia a dia. Então, é como se a gente colocasse os problemas assim ao lado, numa caixinha, aguardando a gente dar aquela revigorada para poder olhar para eles até mesmo com um novo olhar, né? Então, eu acho que o relaxamento físico, ele é muito interessante, junto com a respiração, e procurar você pode até dizer para cada questão que vai te ocorrendo ao longo da sua tentativa da sua humilde tentativa de fazer uma conexão mais
menos embutida de ações do mundo externo, né? Uma coisa de você com você mesmo. Parece meio egoísta, mas na maior parte das vezes é bem melhor do que você ficar sempre recebendo essa energia, trocando com o mundo, como se o mundo tivesse sempre mais razão do que você, né? Então, quando você consegue se separar um pouco do mundo e da ansiedade do outro, algumas vezes você vai se surpreender percebendo que essa ansiedade, para que você, afinal de contas, fizesse alguma coisa da droga da sua vida, é, pode não ser sua, porque você está tranquilo. Você está tranquilo, mas existe uma pressão. Então, a humanidade é muito ansiosa. E eu acho que essa ansiedade, não querendo dar nome aos bois, mas, né? Essa ansiedade, ela vem mais do lado das pessoas que escolheram não despertar do que de nós, que escolhemos nos lembrar de uma coisinha ou outra, pelo menos, né? Então, depois do seu incenso, da sua vela, a gente não vai fazer junto, tá? Mas depois do seu incenso, da sua vela, depois de você fazer algumas respirações, aquela respiração 4 4 4 4 é muito boa. Ela é simples e ela traduz uma humildade para quem tá agora, por exemplo, começando a entrar nos portais, né? Ai, vamos com força, vamos acender uma vela e vou sair daqui totalmente renovada. Amanhã será um novo dia com grandes decisões que eu vou tomar. Nossa, eu acho que a espiritualidade tem medo dessas coisas. Decisões, né? Aí você já sai mudada, na pequena meditação você já percebe que todo mundo tá errado, você tá certa, o certo, e você já começa a brigar com todo mundo. Já percebeu? Muitas vezes depois de uma meditação você começa a brigar com todo mundo. Às vezes me parece, sem querer julgar, me parece um pouquinho de soberba, né? Então você vai fazer aquela respiração do 4x4, o que ela fala? Puxa, humildade, tô tentando entrar nesse. Tô tentando pegar um pouquinho dessa luz pra mim, se eu mereço, sabe? Então, que é aquela inspira 4 vezes, aliás, em 4 tempos, né? Inspira em 4 tempos, segura 4 tempos, solta 4 tempos, segura 4 tempos, vai fazendo o ciclo algumas vezes. Gente, pra quem tem pressão alta não é bom segurar muito tempo não a respiração. Você vai na sua medida e tal, né? Quem conhece outras respirações também pode fazer, né? Claro. E daí, aquele incenso e tal. E esse exercício essencial, tô falando assim, que é exercício interessante, que é você vai, como se você pedisse para as energias externas, ó, dá pra perceber? Que dessem um tempo, que você quer ficar um pouco só, né? Porque o mundo, ele é cheio de pedidos, né? Quem tem filhos sabe que mesmo que você estiver longe deles, você sente aqueles pedidos, né? Os seus amigos, eles têm pedidos para te fazer, o seu patrão, as pessoas que você encontra na rua, até mesmo uma desconhecida no supermercado, ela está pedindo a você, veja como eu sou bela. Veja como eu sou bela. Ou outra pessoa que gosta de dizer, veja como eu sou doente. As pessoas, elas são tão carentes de atenção. Elas estão chamando a atenção o tempo todo como criancinhas. E às vezes a gente fica com pena. A gente dá atenção, mas não devia dar. Muitas vezes a gente não devia dar atenção, né? Muitas vezes o outro, ele fica arrumando um problema atrás do outro, justamente para ele poder ficar recebendo essa o quê? Energia vital. Energia vital do outro, claro, porque a gente sabe, né? A gente sabe que muita gente vive, né, da energia vital do outro, né? Porque a dele mesmo já tô zoado, não consegue mais conectar, então, enfim. E a gente, às vezes, a gente dá energia pro outro também, não tem problema, também não é assim, sabe? E, enfim, mas também levar com um pouco de seriedade, porque já que você quer se conectar, então se conecta. Você merece receber
Um perfume merece receber uma renovação. Ah, merece receber uma cura. Puxa, eu também quero receber uma cura. Então, depois desses exercícios preparatórios, né? Os quais cada um escolher, lembrando que relaxamento muscular também muito bom, né? Facial, né? E conforme você vai fazendo esse relaxamento facial, assim, né? Você vai deixando, tirando um pouco essa máscara, né, que a gente foi colocando, contrariando ao que o seu terapeuta pode ter pedido para você descobrir quem você é. As pessoas sempre cobram isso, né? Eu considero mais sábias as pessoas que falam que não sabem quem são, né? Claro, claro que você não sabe quem você é. Você sabe quem você é. Tão esquisito, né? Saber quem é, né? Como é que alguém pode saber quem ela é? Teria que ser uma consciência muito grande de encarnações, que inclui encarnações passadas, né? Bom, esse descobrimento, né, de quem nós podemos ser, o melhor que podemos ser. O melhor que podemos ser já não é tão belo, né? E ele é humilde nesse sentido que no humilde que é legal, né? Porque às vezes parece, puxa, eu poderia ser toda a luz que existe, uma estrela bem brilhante, e ficam falando para eu ser humilde, né? Sim, algumas pessoas podem ser estrelas bem brilhantes. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, somos estrelas bem brilhantes. E às vezes é o momento que a gente faz uma besteira, né? Mas enfim. Então, bom, voltando aos exercícios preparatórios, tal, de relaxamento e tal, e exercícios de limpeza áurica, né? Também são super legais, até incluindo depois aquele banho, para quem estiver mais animado, fazer um. Mas quanto mais coisas você vai incluindo no seu ritual, né? Maior é a sua transformação. As transformações rápidas, né? Elas, além delas não serem. É que nem regime, né? Cresce tudo de uma vez, depois engorda mais ainda. Ah, essas transformações rápidas, elas são um pouco perigosas no sentido que elas não duram muito. É a impressão que se tem, né? Elas não são muito duradouras, né? Porque você não conseguiu degustar como foi que você começou a perceber as coisas novas. Então as mudanças mais sutis, elas não são tão brilhantes, mas elas podem ser mais permanentes. Então, um exercício de limpeza áurica que eu acho muito legal é esse aqui. Você vai fazer assim, mão no topo da cabeça, aí você abre os braços e imagina que tá um cone de luz indo até o teto, né? E depois você vai abrindo assim os braços, ó, e essa luz vai se tornando um círculo ao redor do seu corpo. Você fecha um pouco na barriga. Depois, ó, abre aqui o ombro, tá vendo? Formando um ângulo de 180 graus aqui. Depois pro outro lado, sabe? Uma luz clara, onde o mal não tem condição alguma de penetrar, né? Você está fazendo uma expansão energética. Você pode fazer uma expansão do seu chakra cardíaco, né? Uma abertura do seu chakra cardíaco. Também aquela golinha do Shakespeare aqui, ó, em volta dos pescoços, né? E não se esquecer depois de você sentir um pouco essa abertura energética, você fazer o quê? Tira o pozinho, né? Aproveitar para fechar, porque senão vai ficar muito aberto, porque senão você fica muito sensível a invasões. Aí você vai tirando todo o pezinho até no chão, joga pra mãe terra. E ó, estrelas, ó, estrelas. Os exercícios do portal dos portais 1111 propriamente ditos,
Eles são referentes a não espaço, a não dualidade, ao não tempo e conversão Antares, e eles são exercícios fortes. E cada um vai dosar a quantidade de ritual que quer fazer, sabendo que quanto mais rituais você fizer, pode ser maior a transformação, o que às vezes pode não ser tão legal. Às vezes é mais legal você fazer uma coisa mais lenta e mais permanente. Mas cada um sabe de si. Então, o primeiro exercício é o do não tempo, no qual nós vamos segurar o tempo entre as mãos. E aí a gente vai abrindo o tempo, abrindo, vai esticando o tempo, esticando, vira as duas palmas das mãos para frente e para o tempo. O exercício do não espaço é um exercício no qual você vai fazer o contrário, você vai esticar os braços com as palmas das mãos viradas para fora, não dá para ver. Com as palmas das mãos viradas para fora e depois você vai trazendo esse espaço para junto do peito, fecha a mão com um triângulo assim, ó, e fecha no coração. O exercício da não dualidade pede que você vai primeiro aprender e depois fazer de maneira concentrada. O exercício da não dualidade pede que você levante seu braço direito com a palma voltada para baixo, braço esquerdo você abaixa com a palma voltada para cima. Aí você vai unir os dois e trazer em forma de prece para o coração. Não dualidade. E agora o exercício mais legal de todos, que é a conversão Antares. Saindo do velho, passando para o novo, passando através do portal, levantando o braço esquerdo com a palma da mão voltada para baixo, abaixando o direito, com a palma da mão voltada para cima, você une os dois e faz a conversão, vira chave. E daí você abre e dá um passo para frente realmente e passa pelo portal. Eu desejo a todos uma boa semana e que nós nos encontremos para fazer essa passagem novamente no ano que vem, mais conscientes, mais tranquilos, né? E agradecendo a todos que tornaram esse momento possível. Eu, por exemplo, peguei esses exercícios no livro da Solara, a Abertura dos Portais. A Solara é uma mulher muito moderna. Ela fala coisas incríveis sobre o passado, distante, que você vai ficar apaixonado. É muito legal. Mas devo dizer que eu, pessoalmente, tive uma revelação. Uma revelação, eu não sei. Eu tive uma consciência de que 1111 eram portais muito antes de saber que alguma outra pessoa no mundo se referia a 1111 como portal. Então eu acredito muito neles. E obrigada. Namastê.